Pessoal, bom dia. Nessa segunda semana da apostila, nós vamos trabalhar um pouquinho a gramática, então a transitividade verbal. Antes de começar, quero lembrar vocês do seguinte: estabeleça uma rotina de estudos para fazer as atividades e elas serão por semana. Então, toda semana eu vou vir aqui no vídeo e vou explicar as atividades daquela semana, tá bom? Para não atropelar aí, para depois não ficar coisa acumulada. Então, transitividade verbal. Os verbos, com relação à transitividade deles, eles podem ser, primeiro, verbo intransitivo. E aí a gente vai usar essa sigla, tá? VI. O que é um verbo intransitivo? Ele não precisa de complemento. Então, toda a ideia, todo o significado já está nele. Eu não preciso colocar nada depois dele para entender a ação que ele está expressando. Então, olha o exemplo aí que está na apostila de vocês, tá? Meus pais viajaram. Onde está o nosso verbo aqui, ó? Quando eu digo essa oração, meus pais viajaram, já não é possível imaginar o que aconteceu? Eles viajaram, ponto. Eu não preciso colocar nada para que o verbo faça sentido. Então, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, tá bom? A ideia toda, a ideia central de significado está nele. Verbo, ponto final. O segundo tipo é o verbo transitivo direto. Quando que ele acontece? Vamos ver o exemplo aí na apostila, tá bom? Acompanhem comigo. Meus pais fizeram uma viagem. Olha o que acontece aqui. Agora, o verbo tá aqui, verbo fazer. Só que, se eu lesse até o verbo aqui, ó, e parasse, meus pais fizeram, faz sentido isso? O sentido está completo? Não. Meus pais fizeram o quê? Aí a resposta vem aqui, ó. Uma viagem. Então, esse é um verbo que ele precisa de complemento. Eu não posso parar nele simplesmente como eu fiz aqui, ó. Se eu parar, ele fica sem sentido. A oração fica sem sentido, eu não entendo. Então, mas por que ele é transitivo direto? Porque, ó, eu fiz a pergunta pro verbo. Meus pais fizeram o quê? A resposta já veio diretamente aqui, ó. Eles fizeram uma viagem. Não tem aqui, ó, preposição, tá? Já veio direto. Quando acontecer isso, esse pedacinho aqui, o complemento dele, vai ser o nosso objeto direto. Terceiro tipo é o verbo transitivo indireto. Quando que ele acontece? O verbo também precisa de complemento para a gente entender, só que esse complemento vai vir com preposição. Então, ó lá. Meus pais gostaram da viagem. Então, o verbo está aqui, verbo gostar. De novo, tem que pensar assim, né? Até quando for fazer os exercícios. Se eu parasse no verbo, faria sentido? Meus pais gostaram. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de alguém. Então, não faria sentido parar no verbo. Então, eu já sei que é um verbo que precisa de complemento. Só que olha como é que esse complemento vem, ó. Eles gostaram do quê? Da viagem. Esse da é uma preposição. Nós temos lá a listinha, eu coloquei novamente também na apostila, tá bom? A gente sabe que o da é a junção do de mais o a e é uma preposição. Então, para ser verbo transitivo indireto, ele precisa do complemento e o complemento começa com uma preposição, tá? Então, tem lá ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Tudo preposição. Então, se eu achei lá o verbo, ele precisa de complemento. E esse complemento está começando por uma preposição, ele vai ser um VTI, verbo transitivo indireto. E por último, tem aquele que mistura as duas coisas. Ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Como assim? Além dele precisar de complemento, ele precisa de dois complementos. Um só não basta para ele. Então, ó. Meus pais apresentaram os passaportes para funcionário. O verbo tá aqui e a gente vai analisar como a gente fez os outros. Meus pais apresentaram. Se eu parasse aí, tá ok? Dá para entender? Não. Quem apresenta alguma coisa para alguém. Então, o que eles apresentaram? Os passaportes. Objeto direto, né? Veio aqui sem nenhuma preposição. Mas a oração não acabou aqui. Eles apresentaram os passaportes e apresentaram para a funcionária.
Para, a gente sabe, tá lá na nossa listinha, é uma preposição. Então, olha o que aconteceu aqui. O primeiro complemento dele não tinha preposição, fez um objeto direto. Mas ele precisou de um segundo complemento. Esse segundo começou com preposição. Então, quando eu for classificar, isso aqui é um objeto indireto, e eu vou classificar esse verbo aqui como sendo VTDI, verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Faltou só aqui, ó, no verbo transitivo, quando vier a preposição, ele é um objeto indireto, tá bom? Só faltou essa informação. Vocês têm aí na apostila toda essa explicação que eu estou fazendo agora para vocês, tem aí registrado. Tem as preposições todas que eu falei aqui muito rapidamente. E tem também, eu fiz questão de colocar as mais usadas, tá bom? Para facilitar para vocês na hora dos exercícios. No próximo vídeo eu vou vir explicando os exercícios um por um, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, feitas então as explicações lá na lousa sobre a transitividade verbal, nós vamos agora para a atividade 2, onde começam os exercícios de fixação, tá bom? Então, eu vou ler aqui com vocês e vou explicar. Atividade 2. Leia com atenção o fragmento do texto abaixo. Ele será o nosso texto de apoio para a realização das atividades de gramática contextualizada. Então, tem aí um texto que se chama Aulas de Felicidade viram realidade na Índia. Leia esse texto com atenção, porque todas as questões de gramática serão retiradas dele, tá bom? Questões. Número 1. Assinale a oração que apresenta verbo transitivo indireto. Então, você vai ler uma por uma, só vai assinalar aquela que tem verbo transitivo indireto. O que é isso? Vamos relembrar. Ele precisa de complemento e esse complemento tem preposição, começa com uma preposição. Se for preciso, volta lá na atividade 1, na folhinha da atividade 1 tem todas as preposições, tá bom? Questão 2. Na oração assinalada acima, o verbo transitivo indireto exprime uma ação, um estado ou uma característica. Então, você vai olhar na número 1 que você acabou de responder e vai ver. Esse verbo aí que você marcou que é transitivo indireto, o que ele está expressando, exprimindo? É uma ação, está alguém fazendo algo, um estado da pessoa ou uma característica. Questão 3. A locução verbal transitiva indireta estão investindo tem como sujeito qual? Escolas de Nova Delhi, aulas de felicidade ou os alunos. Quem é o sujeito desse verbo aí, dessa locução verbal? Estão investindo. Para saber qual assinalar, basta olhar lá no texto, voltar, retornar ao texto, tá bom? Perdão. Questão 4. Na passagem, precisam fechar os olhos, respirar fundo e pensar em coisas. Há 3 verbos no infinitivo. Como que é o infinitivo mesmo? Quando o verbo está na sua forma purinha, sem ser conjugado. Então, terminando em ar, ou ir. Isso nós já vimos. Assinale aquele que é transitivo indireto. Então, tem 3 verbos aí nesse trechinho, ó. Fechar, respirar e pensar. Qual deles está tendo a função aí de transitivo indireto? Ou seja, depois dele tem um complemento e esse complemento se inicia com uma preposição. Qual deles? É fechar, respirar ou pensar? 5. Um verbo é transitivo indireto quando? Então, volte lá na explicação, tem toda a explicação, tá bom? Vai assinalar uma só. E a questão 6. No trecho, ouvem histórias inspiradoras. O verbo ouvir é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Assinala que você acha que é a correta e justifique sua resposta nessas linhas que a professora deixou aí, tá bom? Na sequência agora, a atividade 3 tem mais exercícios, tá bom? Por quê? Porque é um conteúdo novo, a gente precisa exercitar ele. Então, número 1. Assinale a alternativa que completa cada uma das orações com as preposições adequadas. Então, você vai ver entre as alternativas qual delas encaixa-se perfeitamente ali em todos os espacinhos. É essa que você vai marcar, tá? Agora, falando um pouquinho das preposições. 2. Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos,
Analise os termos em evidência de acordo com o código. Então, letra A. Entregamos o livro ao professor. Ao professor é objeto direto ou objeto indireto? Então, você vai pôr OD ou OI. Então, vamos lembrar. Objeto direto, quando não tem preposição. Objeto indireto, quando tem. Letra B. Necessitamos de sua ajuda. Então, esse pedacinho, de sua ajuda, é objeto direto ou objeto indireto? Letra C. Não concordo com suas ideias. O pedacinho com suas ideias é OD ou OI? Letra D. Gostamos muito do passeio. Do passeio é OD ou OI? E letra E. Aprecio a brisa da manhã. A brisa da manhã é objeto direto ou indireto? Questão 3. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Então, se for verbo transitivo direto, você vai colocar número 1. Se for verbo transitivo indireto, número 2. Se for transitivo direto e indireto, número 3. E se for intransitivo, número 4. Então, tem aí as frases, você vai analisar os verbos, tá? Que tipo que ele é e vai fazer aí a relação entre as colunas. 4. Considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, quais das orações apresentam esse verbo intransitivo? Então, você vai marcar, é mais de uma, tá bom? Quais orações em que o verbo é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Ele sozinho já traz todo o significado que a gente precisa para entender a oração. E a 5, que é a última, o complemento do verbo é chamado de objeto. Quando este está ligado ao verbo por uma preposição, ele é chamado de objeto indireto. Qual das orações apresenta objeto indireto? Então, você vai ler aí A, B e C e vai marcar a que tem objeto indireto, ou seja, o complemento do verbo começa com uma preposição. Então, se for preciso, volta lá na primeira atividade, que tem todas as explicações, tem a lista com todas as preposições também, tá bom? Vou reforçar o seguinte, é muito importante que vocês realizem essas atividades, tá bom? A professora está tentando fazer de uma forma que fique pelo menos parecido com o que a gente faria em sala de aula, tá? Então, por isso esses vídeos, que eu converso diretamente com vocês, eu explico da forma que eu explicaria na sala de aula. Então, toda semana vai ter um vídeo explicando as atividades daquela semana, tá bom? Para nós nos organizarmos, para quando chegar lá no final de agosto, estarem todas prontas, todas resolvidas. Por quê? A sua nota vai depender disso, a sua presença vai depender da realização dessas apostilas, tá bom? Então, tenham consciência, gente, façam com esmero, tá bom? E vocês sabem que qualquer dúvida, não é porque a professora tá fazendo o vídeo aqui que não pode surgir dúvida. Elas podem surgir. Vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou sempre responder assim como eu falo lá na sala de aula, né? Não entendeu? Pergunta. A professora tá aqui para explicar, tá bom? Mas não deixem de fazer, tá? E qualquer dúvida que for surgir com relação a essa segunda semana da transitividade verbal, me chamem lá no meu WhatsApp particular ou no Messenger, tá bom? Boa semana para vocês, bons estudos, fiquem com Deus.